Companhia de Jesus, ordem religiosa criada pelo padre Inácio de Loyola em 1534, com o objetivo principal de conter a reforma protestante, cujas ideias propagadas por Lutero conquistaram boa parte dos países europeus. De acordo com a profecia de São Malaquias, um bispo que viveu na Irlanda do Norte durante o século XII, em 1139, durante uma visita a Roma, ele teria tido uma visão na qual, diante dele, várias frases em latim surgiam identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Muitas dessas profecias eram precisas demais para serem consideradas meras especulações. Por exemplo, João 23, o Papa 107 na profecia, era identificado nas frases como pastor et nauta, ou seja, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. João Paulo II foi chamado de Labore Solis, o que significa eclipse solar. Ele foi o único pontífice a nascer e a ser sepultado durante um eclipse solar. O Papa 111 da profecia é identificado pela frase De Gloria Olivae, ou seja, da glória das oliveiras. Este foi o Papa emérito, o penúltimo segundo as profecias, Bento XVI. No final da lista, São Malaquias proferiu uma frase perturbadora para a qual não há número. Na perseguição final, a Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. A profecia de São Malaquias continua valendo para os que acreditam nela. Apesar de o nome do Papa não ser Pedro, e de ele também não ter escolhido para si o nome Pedro II, como previa a visão do profeta, estudiosos lembram que o nome de São Francisco de Assis, de quem Bergoglio decidiu retirar o nome Francisco, é na verdade Giovanni di Pietro de Bernardone. Ao mesmo tempo, recordam que São Francisco de Assis também era romano, já que nasceu na Itália, em 1182, na época em que parte desse território fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. De acordo com as profecias de Nostradamus, um alquimista que viveu no século XVI, um rei negro no trono do Vaticano seria o último antes do mundo sucumbir ao apocalipse. Ele disse: A princípio haverá doenças letais como advertência, depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Rei Negro. Você acha que estes sinais estão evidentes em nossos dias? O Papa Francisco, além de ser o número 112, é também um jesuíta, o primeiro jesuíta a ocupar o trono da Igreja Romana. Além disso, as profecias relembram que o líder dos jesuítas, ordem a qual o Papa Francisco pertence, é chamado de o Papa Negro, devido à sua batina negra, em mais uma referência ao último Papa que deveria surgir antes do Apocalipse. Há ainda o fato de como o recém-impulsado Papa Francisco se referiu à Argentina, seu país de origem, em sua primeira aparição como pontífice.
Meus irmãos cardeais foram quase até o fim do mundo para me buscar. Ele disse. Usar a expressão fim do mundo justamente para o Papa profetizado como o último da Igreja deixa uma conotação de ambiguidade no ar. Além disso, também pesa uma profecia feita em 1527 pelo monge de Pádua, o mesmo que anos mais tarde publicaria as profecias de São Malaquias. Pádua disse que o último Papa chegaria a Roma de uma terra distante para encontrar tribulação e morte. Vale lembrar que, na Idade Média, a Europa era considerada o centro do mundo e a América do Sul ainda estava em processo de descobrimento. Diz o escritor Erich von Phelps que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa depois da sociedade jesuíta. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas, sendo submissos à sua interferência. Os Cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios, praticando rituais de magia. Segundo Phelps, o general dos jesuítas, bem como todos os altos membros da ordem, são feiticeiros luciferianos que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. IHS são as iniciais que estão no escudo da Ordem da Sociedade de Jesus. Eles ensinam o que significa Iesus Homo Sanctus, mas na realidade são as iniciais de Isis Horus Sebe, deidades pagãs que vêm logo abaixo do Deus Sol. Para Phelps, os jesuítas são os responsáveis por todos os conflitos mundiais dos últimos 460 anos. Napoleão Bonaparte criticou fortemente a companhia, dizendo, inclusive, que esta se tratava de uma organização militar e não de uma ordem religiosa. O chefe é o chefe de um exército, não apenas um frade monástico. O Papa Francisco ascendeu ao trono do Vaticano em 2013, depois da renúncia do então Sumo Pontífice Bento XVI. É estranho, mas, com a saída de Bento XVI do pontificado, passa a existir 2 papas em Roma, um em atividade e o outro apenas nominal, chamado Papa Emérito, sem poderes, mas que conserva o título de Papa. O Papa Francisco pertence à Ordem dos Jesuítas. Ordem esta que é como o braço militar do Vaticano e que várias vezes no passado entrou em conflito com outras ordens e com a própria Igreja Romana. Todo aquele que pertence à Sociedade de Jesus deve obediência irrestrita e cega ao General Supremo da Ordem. No juramento da Companhia de Jesus, todo aspirante fala que está disposto a obedecer como um cadáver, se quiser pertencer à ordem. Alguns acontecimentos curiosos tornaram estes últimos anos na Santa Sé ainda mais misteriosos. Horas depois do Papa Bento XVI renunciar ao cargo de Sumo Pontífice, em fevereiro de 2013, um raio atingiu a abóbada da Igreja de São Pedro no Vaticano. Em 26 de janeiro de 2014, durante a oração do Ângelus, as pombas soltas pelo Papa Francisco e por 2 crianças que estavam com ele na ocasião foram atacadas por um corvo e por uma gaivota simultaneamente. O corvo, por ser negro, representaria o domínio e autoridade de forças ocultas sobre o Papa, a pomba branca. O negro passaria a dominar sobre o branco.
Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender.